se interessa pelo assunto escatologia? Você tem opinião de qual vai ser a cronologia dos fatos que vão acontecer no fim dos tempos? Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Creio, logo sei! Hoje é domingo e nós vamos iniciar o primeiro vídeo de 2 que nós vamos expor aqui a nossa opinião pessoal a respeito do arrebatamento, né? Então, serão 2 vídeos com o assunto 10 motivos pelos quais eu acredito que a igreja não passará pela grande tribulação. Hoje nós vamos falar de 5 motivos e na semana que vem nós vamos falar de mais 5 motivos. Antes de mais nada, peço a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, por gentileza, que você se inscreva, toque o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe esse vídeo se você for edificado, se você concordar com a nossa posição e que você possa também nos dar um oi lá nas redes sociais. Muito obrigada! Antes de prosseguir, quero deixar claro aqui que se trata da minha opinião, né? A gente sabe que a Bíblia tem versículos que dão base, que sustentam tanto a opinião de quem acredita que a igreja passará pela grande tribulação, tanto de quem crê, como eu, que não passará pela grande tribulação, e até daqueles que acreditam que a igreja será retirada no meio da grande tribulação, né? Então, esse vídeo não tem o objetivo de convencer ninguém, sim de auxiliar quem pensa como nós, quem está em dúvida, ou mesmo pessoas que pensam o contrário, mas que de repente, olhando para esses argumentos bíblicos, de repente mudar de opinião. Mas não é uma doutrina, não é uma verdade, aqui não temos nenhuma pretensão, nenhuma arrogância de achar que estamos certos, né? Na verdade, esse é um assunto que dá bastante pano para manga, né? Tem muita coisa a se falar. Eu não sou especialista, eu estou aqui compartilhando com vocês a minha opinião, dando alguns argumentos bíblicos que eu aprendi com mestres, né? Com homens de Deus que estudam o assunto há anos, alguns há mais de 20 anos, né? A nossa intenção aqui é ajudar, combinado? Vamos em frente? Logo de cara, nós gostaríamos antes de explicar alguns conceitos para pessoas que de repente não sabem, né? Eu acredito que a maioria dos cristãos sabem, se interessam, né, por alguma coisa de escatologia, e alguns conceitos é bom a gente deixar claro aqui antes de prosseguir. Um deles é o que é a grande tribulação. A grande tribulação será um período de 7 anos, onde Deus vai derramar o seu juízo, a sua ira sobre a terra. Ela está descrita, né, basicamente em Apocalipse, mas ela é mencionada em muitos livros da Bíblia, inclusive nos evangelhos. Em 3 dos 4 evangelhos é mencionada a grande tribulação pelo próprio Jesus. Será um período em que Deus tratará com Israel e também vai julgar, vai derramar juízo sobre as nações devido ao seu pecado. Quem vai atuar aqui, quem vai ser, né, o vilão dessa história será o anticristo, um homem que se opõe em tudo a Cristo, né, e possuído pelo próprio Satanás, irá provavelmente governar o mundo, né, ou boa parte do mundo, e muitas das coisas terríveis que irá acontecer virá através dele, né, através das suas maldades, né, de tudo aquilo que Satanás irá fazer através dele. E não só isso, também Deus derramará juízo, derramará os seus selos, as suas taças, né, sobre os habitantes da terra. Jesus diz que não houve tempo semelhante a esse, nem haverá, da grande tribulação. Então, nenhuma tribulação que nós possamos passar ao longo da vida, nem mesmo as perseguições terríveis que a igreja já sofreu lá no passado, no início, ou mesmo cristãos hoje em lugares onde o cristianismo é proibido, passam por perseguições. Nada, absolutamente nada que nós passamos ou
lá no passado, passamos hoje ou lá no passado, se compara à grande tribulação. Tá? Então, a nossa opinião é de que a igreja não passará por esse período, que Jesus vai arrebatar a sua igreja antes que venha esse juízo sobre a terra. E como já mencionamos, existem opiniões divergentes, porque existem alguns versículos da Bíblia que dão base para que pessoas pensem diferente, que ao contrário, que a igreja vai passar sim por todo o período da tribulação, ou que a igreja será retirada daqui no meio da tribulação, né? Porque são 7 anos, então o meio é 3 anos e meio. Muito bem, dados esses esclarecimentos, vamos começar. O primeiro motivo, o primeiro argumento que eu creio que a igreja não vai passar pela tribulação está em Apocalipse 3:10. Vamos ler? Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Aqui, Jesus está falando com a igreja de Filadélfia, está dizendo a ela que porque ela perseverou, ela vai ser guardada da hora da provação que há de vir sobre a terra. E aí o que é interessante aqui, queridos, é que não fala assim, guardarei na hora, porque se você diz assim, guardarei na hora, quer dizer, a pessoa vai ser, ou a pessoa, ou as pessoas serão preservadas em algum lugar, de alguma forma, em meio à provação. Não, aqui ele está dizendo da hora. A preposição aqui, da, traduzida do grego, é ex, que significa fora. Daí onde vem a palavra no inglês exit, né? Fora, saída, né? Ex, que a gente usa muito aqui, ex-marido, ex-cunhado, para falar de alguém que não é mais, né? Então, isso é muito importante, porque isso mostra que realmente o que Jesus estava dizendo aqui para a igreja de Laodiceia é que ela seria guardada da hora, ela seria retirada da hora da provação que há de vir sobre a terra, certo? Vamos ao segundo argumento. O segundo argumento é que a palavra igreja, eclésia no grego, no livro de Apocalipse, ela aparece nos 3 primeiros capítulos e depois ela só vai aparecer no último, lá no 22. Nos 3 primeiros capítulos, Jesus manda João escrever as 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. E aí depois, no capítulo 4, começa com ele sendo chamado ao céu, né? No capítulo 4, versículo 1 diz assim: depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu, a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Quer dizer, é realmente o arrebatamento, né? João subiu para o céu e dali em diante ele vai ter visões do céu, do trono de Deus, e depois da tribulação, dos selos abertos, das taças, né, da ira de Deus, tudo aquilo que vai acontecer na grande tribulação. E um detalhe interessante, a palavra igreja não é mencionada durante todo esse período em que João narra a grande tribulação. A palavra igreja só volta lá no final, no capítulo 22. Então, queridos, isso também é um argumento. Por que é que a palavra igreja não aparece na narrativa dos acontecimentos da grande tribulação? Ora, se a igreja passará pela grande tribulação, por que é que o nome igreja não está mencionado? Ele foi exaustivamente mencionado nos 3 primeiros capítulos e depois simplesmente desaparece, não se fala mais em igreja e a igreja estará aqui passando por toda a provação? Não faz sentido, não é verdade? Então, esse é mais um argumento. Agora vamos ao terceiro argumento. O terceiro argumento é a diferença entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Jesus. Nós cremos que o arrebatamento da igreja será algo que pode se dizer de secreto,
né, que as pessoas serão tiradas, os túmulos se abrirão, os mortos subirão primeiro, ressurgirão, e depois os vivos subirão e se encontrarão com Jesus nos ares, né? E a segunda vinda de Jesus será que todo o olho vai ver, e a igreja, junto com o exército de anjos, virá juntamente com ele para aniquilar o anticristo e as maldades, os rebeldes, né? E instaurar o milênio, 1000 anos do reinado de Jesus sobre a terra. Em Mateus 24, a partir do 38, Jesus começa a dizer como vai ser esse tempo. Vamos dar uma lida? Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia em que virá o seu Senhor. Olha só que interessante. Jesus disse que ninguém sabe o dia e que vai ser de surpresa, vai ser como um ladrão à noite. Ninguém está esperando e ele chega. 2 pessoas estarão dormindo numa cama, uma será levada, outra será deixada. 2 trabalhando, um será levado, outro será deixado. Obviamente, o que é levado em conta aqui é a vida da pessoa, né? Se a pessoa é salva, pertence a Jesus, tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então aqui mostra que vai ser algo que vai pegar as pessoas de surpresa. Obviamente que a igreja não, porque nós conhecemos os sinais, sabemos, Jesus nos advertiu, então a gente mais ou menos sabe, né, que estamos chegando perto disso, por conta dos sinais, por conta das coisas que estão acontecendo, mas o mundo não, o mundo está dormindo, o mundo está aí na sua ilusão, infelizmente, né? Ao contrário da vinda do Senhor, que todo olho verá e que a gente sabe quando vai acontecer. Por quê? Porque ela vai acontecer ao final da grande tribulação. Jesus diz isso em Mateus 24, né? E aqui em Apocalipse 1:7 também diz sobre isso. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Ou seja, sabemos quando Jesus vai voltar com poder e grande glória, que também Jesus diz que como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, todo olho o vai ver. E nós sabemos que isso acontecerá pelo que o próprio Senhor Jesus disse, isso acontecerá ao final da grande tribulação. Ora, se a vinda dele será ao final da grande tribulação, o que é que ele diz que acontecerá que nem ele sabia, que ninguém sabe, que nós devíamos vigiar? Obviamente que será o arrebatamento da igreja, a retirada da igreja. O quinto argumento pelo qual eu acredito que a igreja não passará pela grande tribulação, está em Apocalipse 12, do 1 ao 6, quando fala da mulher e o dragão. Vamos dar uma lida? Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar seu filho no momento em que ele nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Olha só que interessante esse texto, queridos. Obviamente é uma alegoria, mas ele está dizendo aqui, ele está falando, esse texto dá base para se entender que pessoas serão perseguidas pelo diabo, né? O dragão aqui que levou com a sua cauda 1/3 das estrelas do céu está falando de Satanás, que quando caiu, que quando pecou, levou consigo 1/3 dos anjos do céu, né? Agora, e a mulher? Quem é a mulher que vai se esconder no deserto?
Quem é a mulher que vai ser perseguida pelo dragão? Os pós-tribulacionistas, aqueles que acreditam que a igreja vai passar, acreditam que essa mulher é a própria igreja que vai ser perseguida e vai se esconder no deserto. Mas, queridos, se a gente analisar bem isso daqui, essa simbologia, a gente vai ver que essa mulher não é a igreja. Ao contrário, essa mulher é Israel, porque primeiro diz que ela estava vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés. A gente vê essa descrição lá em Gênesis, quando José tem um sonho que os seus pais e os seus irmãos se curvam diante dele, porque ele diz que o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante dele, lá em Gênesis 37. Outra coisa, aqui em Apocalipse diz que a mulher deu à luz a alguém, a um menino que vai governar as nações com cetro de ferro. Ora, quem é que vai governar as nações? Quem é o rei que já reina e que vive e reina para sempre e que vai governar a terra por 1000 anos quando a tribulação acabar? O Senhor Jesus. Então, ou seja, a mulher, a alegoria da mulher perseguida que João viu, é aquela que dá a luz a Jesus. Quem é que deu a luz a Jesus? A igreja? Não, ao contrário. Jesus é que deu a luz à igreja. A igreja nasce de Cristo e a mulher deu a luz a Cristo. Ora, como pode a igreja dar a luz a Jesus, se foi Jesus quem começou a igreja? Não é verdade? A mulher é Israel, meus queridos. A mulher é Israel. Agora, é interessante também que diz que o menino foi arrebatado para o céu e a mulher fugiu para o deserto. Mais um argumento aqui, porque a igreja veio de Israel, não é verdade? Os primeiros cristãos eram judeus que acreditavam em Jesus e que foram difundindo o evangelho. Aí o evangelho teve a perseguição e eles saíram mundo afora pregando para os gentios, e hoje a igreja é formada em sua maioria de gentios. Então, quem deu a luz ao menino, quem deu a luz a Jesus, quem trouxe Jesus ao mundo foi Israel. Deus preparou o povo de Israel para que Jesus viesse deles. Jesus é judeu. Então, aqui obviamente não está falando da igreja, está falando de Israel. Então, quem é a mulher que vai ser perseguida pelo dragão e que vai se esconder no deserto durante a grande tribulação? É Israel. Amém? Então, queridos, hoje nós falamos sobre 5 argumentos. Na semana que vem nós vamos falar sobre 5 mais um de lambuja, vamos dizer assim, né? Porque esse assunto é tão gostoso, é tão interessante falar, né? Sobre tudo que vai acontecer, né? Porque a gente tem a certeza, porque a gente sabe que Jesus é vencedor, que tudo vai acabar bem, né? Que nós, independente das profecias, independente se passarmos ou não, nós iremos estar para sempre com o Senhor. Ele disse que quando essas coisas começarem a acontecer, a gente deveria levantar a cabeça e se alegrar, porque a nossa redenção estaria próxima. Então esse é um assunto tão gostoso, né? Apesar de às vezes causar temor em algumas pessoas, né? Na realidade, queridos, é o fim da história já escrita e nós já sabemos o fim da história. Jesus vencerá. Jesus sempre venceu. O Rei dos Reis, Criador do universo, vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca e estaremos para sempre com ele. Aleluia! Eternamente não haverá mais choro. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima e viveremos para sempre com ele. Então esse é o fim dessa história maravilhosa, por isso que é tão gostoso, tão bom aprender, né? Aprender mais sobre isso, sobre o ensinamento do fim, né? Sobre os estudos do fim, o assunto da teologia que trata sobre o fim dos tempos. Eu espero que esse vídeo tenha sido de grande auxílio, de grande ajuda, que tenha ajudado você, que abençoe a sua vida. E domingo que vem a gente continua com esse assunto, combinado? Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.